tarde a todos e a todas. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Tenho o desafio de, agora já na reta final aqui, entretê-los por alguns minutos aqui, mas eu prometo que não vai ser uma apresentação maçante. A gente vai falar, sim, de alguns dados, mas principalmente a gente vai falar de uma questão de negócio, uma questão que tem um impacto direto em tudo que a gente viu hoje aqui sobre o que está acontecendo no mercado de telecom, né, e nos serviços relacionados a toda essa evolução que está acontecendo. Eu sou Afonso Nino, sou presidente executivo da Brascom. A Brascom é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais. Vou falar um pouquinho mais da Brascom mais na frente. Eu estou há pouco mais de 3 meses nesse cargo e, antes disso, eu fui executivo durante algumas boas décadas no setor, principalmente no setor de TI. Então, muito do que eu vou falar aqui também são coisas que eu conheço, que eu vivenciei de perto na minha vida como executivo. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que é a Brascom, mas eu já vou dar aqui meio que o spoiler do que é a apresentação hoje, do que a gente vai falar. A Brascom tem uma área muito forte de inteligência e informação, que gera vários relatórios e vários estudos setoriais, e um deles, que é um dos mais conhecidos no mercado, é justamente sobre a demanda de talentos no setor de tecnologia da informação e comunicação. É um relatório periódico onde a gente faz estudos que mostram justamente a demanda que existe por profissionais no setor, a oferta que existe de formação de gente com o perfil necessário. Esse ano nós estamos lançando, hoje, pela primeira vez, e aqui é o lançamento público, de um estudo específico para o setor de telecom. Esse estudo foi apresentado para as empresas associadas há algumas semanas atrás. Esse estudo foi também apresentado para o Ministério das Comunicações, mas hoje é a primeira apresentação pública desse estudo. Aqui vocês vão ver uma versão bem resumida dele. Esse estudo hoje vai passar a estar disponível já a partir de amanhã no site da Brascom. Ao final da apresentação, os nossos dados também vão aparecer, mas brascom.org.br, já fica aqui o site. E depois a gente deve, na semana que vem, ou no máximo na seguinte, publicar também com o estudo, a versão mais detalhada dele também. Está sofrendo só alguns ajustes finais, mas essa versão aqui já vai estar disponível já a partir de amanhã. O que é importante a gente falar aqui? E aí é que vem o spoiler. A questão do desafio para o Brasil. Então, quando a gente fala de demanda de talentos para o setor de telecom, tudo que a gente viu sendo discutido hoje ao longo do dia mostra, né, o que a gente já tem acompanhado da mudança, né, catalisada pela chegada do 5G, do perfil de negócios e de serviços do setor de telecom. Não é um movimento de hoje, é um movimento que já vem acontecendo há muito tempo, mas que cada vez mais está gerando a possibilidade das empresas do setor gerarem ou oferecerem novos serviços, novos produtos, novos modelos de negócio, e isso implica numa mudança também do mix de perfil de pessoas que as empresas do setor precisam ter e precisam contratar. A gente vai mostrar números que mostram como isso vem evoluindo nos últimos anos e qual a projeção que a gente faz daqui para frente. Tá? Então, e dentro disso, o que a gente vai mostrar é justamente que a gente tem visto uma necessidade cada vez maior de profissionais de TI dentro do setor de telecom, e que essa tendência vai aumentar. E a gente sabe que o Brasil hoje tem um déficit, uma dificuldade de formar pessoas com esse perfil, com essa qualificação em TI, na velocidade da demanda que existe hoje. Então, nós temos um gap aí. Esse é um gap importante para o setor de TIC e é um gap que vai ficar cada vez mais importante também para o setor de telecom. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui, e aí a gente falar um pouco de o que está sendo feito, o que pode ser feito para reduzir esse gap, e parte do trabalho conjunto, né, de Brascom com várias associações, como a Conexis e outras que existem no mercado, é justamente para ajudar as empresas e todos os players envolvidos nisso a trilharem esse caminho que é tão importante para o Brasil, de diminuir e, se possível, zerar esse gap. Vamos lá, então. Eu vou me permitir primeiro um rápido comercial, aqui uma rápida apresentação. A Brascom
né? Como eu disse, é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, e recentemente nós mudamos o estatuto para incluir tecnologias digitais, quer dizer, isso é justamente para capturar esse movimento que está acontecendo. As caixinhas que a gente via antigamente, TI, comunicação, telecom, já não existem mais. Nós temos vários associados que são empresas cuja atividade fim não é a prestação de serviço de tecnologia, mas sim atividade de saúde, atividade de logística, enfim, várias outras atividades que têm no core dos seus serviços o uso intensivo de tecnologia. Por isso que a gente fez essa mudança, e isso também está muito em linha com o que tem sido discutido quando a gente fala, né, do próprio setor de telecom também, que vem já há muito tempo, não é de hoje, mas de uma forma acelerada agora, entrando também em outros serviços que não eram lá atrás o core do setor, né? Aqui um rápido mapa, né, de quem são as nossas empresas associadas, grupos empresariais associadas. Várias das associadas aqui da Telebrasil estão aqui conosco, né, aqui Embratel, Telefônica, TIM, então várias associadas presentes, várias empresas também que são fornecedores importantes do setor de telecom. Nós temos desde grandes empresas até empresas de porte menor, startups e tudo mais. Então, é um perfil bastante grande, né, um espectro bastante grande de empresas que participam da Brascom. E temos também as associadas institucionais que envolvem instituições de ensino, instituições de pesquisa, empresas do terceiro setor, enfim, compõem aí um ecossistema bastante importante para o setor de TIC. Tá? A Brascom trabalha justamente no sentido de impulsionar, a nossa visão é impulsionar a tecnologia da informação e comunicação, por ela ser um fator importante, uma alavanca importante para o crescimento do Brasil, crescimento, né, econômico, sustentável. A gente sabe que a tecnologia hoje permeia praticamente todos os setores da atividade econômica e permeia a nossa vida também como cidadãos, né? Começar pelo celular que a gente carrega no bolso e muito mais. Então, hoje, a gente vê, né, uma presença da tecnologia muito grande, né, nas atividades econômicas, nas atividades das pessoas, e a gente, então, trabalha para impulsionar isso, trabalha para aumentar a percepção e o reconhecimento dos agentes públicos e da sociedade em geral dessa importância. A gente entende, isso é muito importante, que tudo isso é fator de aprimoramento e de aumento da inclusão social. A gente fala de inclusão digital, mas aqui a visão é mais ampla, de inclusão social, sendo que a inclusão digital, obviamente, é uma das alavancas para isso também, então isso é uma bandeira importante para a gente, e trabalhando também com uma visão, né, do Brasil no mercado global, que é aquela velha questão das oportunidades que vão sempre passando, mas a gente enxerga que no mercado dinâmico, como é a tecnologia, as ondas estão sempre vindo, a gente pode, se a gente já perdeu 10 que já passaram, tem mais 10 vindo, e a gente pode surfar essas ondas se houver um trabalho coordenado, uma visão de país que olhe para frente em termos de como o Brasil pode se posicionar mais fortemente também nesse mercado global, porque é um mercado, é um jogo, um campo de jogo global, e o Brasil precisa se fortalecer nisso também. Então, a gente trabalha muito fortemente nisso. Rapidamente aqui vou passar em outro ponto que é muito importante para a gente, que é o trabalho ético. Nós temos um movimento trabalho ético, uma carta de princípios que vários associados nossos agora, a gente publicou essa carta, então estão assinando, isso é uma das bandeiras para a gente. Convido todos vocês a conhecerem essa carta de princípios, e também não precisa ser associado à Brascom para aderir e assinar essa carta, então fica aqui o convite também, isso é muito importante para o país e para os nossos setores de atuação. Mas vamos lá, vamos falar mercado de TIC. Isso aqui é um slide de, provavelmente uns 40 que a gente tem, de um relatório do macro setor de TIC que nós publicamos há pouco mais de um mês. Existe uma versão desse relatório também disponível no nosso site, os associados têm uma versão mais detalhada, mas aqui é um slide que mostra o que a gente chama o setor de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, o TI in-house, que é o que as empresas, tipicamente clientes do setor, têm, né, bancos varejistas, empresas de logística, agro, enfim, que tem gente dentro de casa fazendo a sua TI própria, e o setor de telecom, que é o setor hoje aqui, né, do dia de hoje aqui. Um setor que hoje, né, chega a mais de 6% para 7%
do PIB, mais de 2 milhões de pessoas empregadas, isso aqui dá cerca de 7% dos empregos formais do Brasil, né, juntando esses 3 setores que a gente chama de macro setor aqui. Então, isso aqui é um ponto de partida. Nós temos os estudos sobre demanda de talentos em TIC, isso é algo que a gente já faz há muito tempo, e hoje, então, estamos publicando aqui, ou divulgando o primeiro estudo específico sobre telecom, que é algo que a gente vai passar a fazer também de forma regular, provavelmente a cada 2 anos, como a gente faz o outro estudo também. Tá? Vamos falar, então, vamos dar um zoom no mercado de telecom. Primeiro aqui, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas isso aqui é em cima, né, de dados de emprego, CAGED e tudo mais, o perfil dos profissionais de telecom, esses 330 mil empregos aqui que existem, né, com vários perfis. Aqui a gente tem também as partes de administrativas, venda, marketing, mesmo um call center também, o que existe dentro do setor aqui dentro. Mas eu vou chamar a atenção aqui, a gente vai discutir muito esse pedaço aqui, que são os profissionais de TIC dentro do setor. E aí você tem toda uma outra quebra aqui, né? Como eu disse, isso aqui vai estar disponível, e qualquer dúvida que vocês tenham também, vocês podem nos perguntar. Mas vamos falar, basicamente, primariamente aqui desse zoom ali nos profissionais de TIC. Rapidamente, um dado importante também aqui, como é que as médias salariais desses setores se comparam com a média nacional. Nós estamos falando que o setor de telecom tem salários médios na faixa de 1,7 para 1,8 vezes maior do que a média nacional, enquanto o setor de TIC tem alguma coisa entre 2,3, 2,4, às vezes 2,5, dependendo do zoom que você dá, mas na média é basicamente isso aqui que a gente está falando em relação à média nacional. Isso aí também tudo dados em cima de CAGED, IBGE, RAIS e tudo mais, ok? Aqui é um dos slides principais. Esse daqui mostra, né, a evolução do total de setores, total de vagas preenchidas no setor de telecom ao longo dos anos. Então, a gente pega aqui a partir de 2019, teve, né, um aumento aqui importante ainda em 2021, um pouco mais flat em 2022, uma perspectiva ainda de um crescimento não tão grande esse ano, mas depois uma evolução nos anos seguintes. Mas o ponto principal que eu quero ressaltar aqui é o que está na parte de baixo, que é justamente o mix, né, a participação no mix dos profissionais de TIC, que era algo que antes estava abaixo de 8%, hoje já está beirando 8,5%, e a gente está extrapolando aqui, isso aqui é uma série de análises que envolvem vários dados e vários fatores, mas a gente basicamente chegando aqui a uma projeção de que em 3 anos, ou seja, no fim de 2025, a gente deve ter em torno de 10% dos profissionais do setor de telecom sendo profissionais com perfil de TIC. Mas o aumento aqui não é tão grande, de 8% para 10%. Ok, mas quando a gente olha o crescimento no que tem que ser contratado nesse período, a gente vai ver um crescimento importante. Tá, obviamente, eu não vou entrar aqui em detalhe, vocês do setor também conhecem até melhor do que eu essa dinâmica aqui, mas a gente está falando, né, de uma evolução bastante importante, e, novamente, o 5G catalisa essa evolução de você ter, né, uma nova infraestrutura com novas tecnologias, e a gente fala de mais velocidade, menor latência, o que isso traz em termos também de dispositivos, inclusive aqui não estamos falando de dispositivos só smartphone e tablets, mas dispositivos de IoT, enfim, tudo que essa infraestrutura viabiliza, e, por consequência, o que isso viabiliza de novos serviços, né, novas aplicações, novas ofertas de serviços que as empresas de telecom trazem para o mercado, e a gente ouviu isso em vários painéis hoje ao longo do dia, vários exemplos, vários testemunhos das empresas sobre isso, e o impacto que isso traz, obviamente, inclusive em novos setores que antes talvez não fossem tão abordados pelo setor de telecom, ou que eram abordados com impacto menor, e que agora a gente vê um potencial muito grande de impacto, e, obviamente, tudo isso com a questão de segurança, abarcando tudo que está sendo feito aqui. Então, essa velocidade dessa mudança, ela é patente, vocês conhecem bem, o mercado está se movimentando nesse sentido, né, e isso leva justamente, então, aqui um zoom naquilo que eu tinha mostrado antes, quando a gente olha como terminamos 2022, né, o total de vagas no setor de telecom, o que a gente está estimando para 2025,
né, um aumento aqui de 34, 35 mil vagas, e um aumento no mix, saindo de menos de 8,5% para mais de 10%, né, de profissionais de TIC no setor. A precisão do número aqui é menos importante do que a ideia, né, ou a informação que está aqui, que é efetivamente um crescimento que já vinha acontecendo e vai continuar acontecendo e se acelerando um pouco mais daqui para frente. Tá? E aí, o que nós temos aqui? Aqui, olhando o que vai acontecendo ano por ano nesses próximos 3 anos, se a gente olha no lado direito aqui, esse é o mix que nós vamos ter de contratações, ou seja, desses 34 mil, dessa projeção de 34 para 35 mil novas contratações nesse período de 2022 até 2025, do fim de 2022 até o fim de 2025, a gente tem, vou dar um zoom aqui, justamente mais de 25% dessas novas contratações sendo de profissionais com capacitação em TIC, profissionais de TIC. E esse é o ponto importante aqui. Estamos falando de 1/4 das contratações. De novo, se é 25, se é 22, se é 27, é menos importante do que a ordem de grandeza que nós estamos falando aqui. Mais ou menos 1/4 das contratações vão ser de profissionais com esse perfil. Tá? E um dos slides que eu passei lá atrás tem o detalhamento do que está escrito em cada um, o que está definido em cada um desses perfis. Vocês tendo acesso a essa apresentação podem ver isso com mais detalhe. Mas esse é o ponto importante. Tá? Dentro de que contexto? Esse dado aqui é do outro estudo que a gente tem, que é o estudo de demanda de talentos em TIC, tá? Que mostra, né, justamente, esse aqui é um dado que já existe, o último estudo nosso foi em 2021, então aqui a gente mostra que justamente em 2021 e 2022 a gente chegou muito perto aqui, a projeção do realizado bateu bem próxima, e a gente tem aqui a projeção para os próximos 3 anos, né, de mais 541 mil, já contando 2023, 24 e 25, de mais de 500 mil empregos. De novo aqui, se é 540, se é 500, se é 600, é menos importante, né, do que a ordem de grandeza. Primeiro ponto, não é pouca gente. Não estamos falando de 50 mil, estamos falando de 500 mil, 600 mil pessoas. É muita gente. Segundo ponto, o Brasil tem uma dificuldade hoje de preencher essas vagas. Quem trabalha no setor, e eu trabalhei muito tempo no setor de TI, vivia isso na pele, a dificuldade de contratação, a dificuldade de formar gente. E o que a gente está vendo agora aqui é que justamente o setor de telecom, aumentando a sua demanda por profissionais de TIC, está fazendo isso dentro de um quadro, de um cenário que já tem dificuldade, que já tem uma demanda bastante grande das empresas do setor de TIC e uma dificuldade muito grande de preencher essas vagas. Então, isso é um potencial problema para o setor de telecom também. Tá? Isso vai se exacerbar, vai ficar ainda mais forte com essa tendência, né, de mudança de perfil que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Então, esse é um ponto de atenção aqui. Né? O nosso estudo tem vários outros dados, vários outros detalhes, mas isso que eu quis trazer aqui dentro do contexto de tudo que está sendo colocado, e não é uma novidade que eu estou trazendo aqui, não é surpresa, mas é justamente algo que foi, inclusive, debatido, a questão da dificuldade que há de ter as pessoas com esse perfil vai ser mais demandado no setor de telecom e pode ser, como tem sido no setor de TIC, muitas vezes um freio de mão puxado para o desenvolvimento de novas oportunidades, desenvolvimento de crescimento, inclusive de crescimento do país também no cenário global. O que está sendo feito, ou o que precisa ser feito para isso? Aí tem uma série de respostas, acabamos de ter um painel aqui com gente que entende muito mais do assunto do que eu, que sou um profissional de TIC, não do setor de educação, mas existe uma série de coisas já acontecendo. Né? Então, acho que a mensagem boa é que existem muitas ações acontecendo, seja do setor privado, seja do terceiro setor, seja do setor público. E aí, quando a gente fala em educação, obviamente, a gente está falando das 3 esferas, né, federal, estadual e municipal. Existe muito para fazer, se falou muito no painel agora ali da articulação que precisa ser feita entre todos esses atores, para que as ações não sejam isoladas e, portanto, possam ser mais efetivas. Tá? Mas a gente está falando de visões tanto de curto prazo, né, como, por exemplo, programa de incentivo, ou como que as empresas vão absorver gente que está se formando, mas que não tem experiência prévia de trabalho, não tem experiência prévia de trabalhar numa empresa, trabalhar em equipe. Então, tem muito de soft skills e de questão de comportamentais também. Estamos falando dessa articulação aqui, estamos falando de adequação curricular,
em linha com o que as empresas precisam, não só hoje, mas com o que vão precisar no futuro. Muitas vezes a gente vê programa de formação hoje que, quando o pessoal se forma daqui a 3 anos, já estão obsoletos, porque as tecnologias novas chegaram nesses 3 anos, então tem que ser pensado isso hoje também, com esse olhar de amanhã. E muitas coisas também mais de longo prazo, né? A gente está falando aqui de desde a infância, né, e da adolescência, atrair esses jovens para o mercado de tecnologia, de telecom, eles já entenderem que isso é uma opção de carreira, é uma opção que eles têm condição de chegar lá. Agora, obviamente, isso tudo dentro de um contexto, de novo, quem é do setor de educação sabe disso melhor do que eu, de todas as dificuldades que o sistema de ensino tem no Brasil, de novo, em todas as esferas. Então, vamos resolver isso, não vamos resolver 100%, mas existe muita coisa que pode ser resolvida, que tem sido resolvida, que pode melhorar quando a gente fala de articulação, né? E aí, né, conversando já com o Ferrari, muitas coisas que a gente tem para fazer em conjunto com a Telebrasil, com a Conexis, com outras associações hoje que também trabalham nesse sentido, enfim, e várias, né, terceiro setor, enfim, tem uma, ainda bem temos um número bastante grande de atores trabalhando nisso, que conhecem muito bem isso. Mas, enfim, é um problema para o Brasil, especificamente aqui para o setor telecom, isso tem que ser bastante endereçado. A mensagem que fica, obviamente, é de um trabalho conjunto, articulado, setor privado, governo, terceiro setor, instituições de ensino, de modo geral, públicas e privadas, e aí tem uma série de coisas que podem ser discutidas, que já estão sendo feitas ou que poderiam ser feitas. Mas essa é basicamente a mensagem aqui. Estourei um pouquinho meu tempo, mas ainda estamos aqui dentro do total. A gente tinha combinado, talvez, de abrir para algumas perguntas, né? Não sei como é que está o tempo aí, quantas perguntas daria tempo, mas eu fico aqui à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu só preciso que controlem aí o tempo disponível para isso aí dentro do cronograma. Enquanto isso, eu vou correr pegar uma aguinha aqui, senão não consigo responder as perguntas aqui. Afonso, bom, primeiro, obrigado por estar aqui conosco no painel Telebrasil Innovation. Uma grata satisfação ter a Brascom conosco. Parabéns pelo trabalho, sem dúvida alguma, um trabalho muito importante para nós aqui do setor de telecomunicações. E vimos que temos um desafio muito grande. O perfil do nosso trabalhador está mudando, né? O percentual de TIC, de profissional de TIC, vai aumentar ao longo dos anos. E uma pesquisa da OIT mostrou que, no Brasil, apenas 20% das pessoas têm habilidades básicas de TIC. 8% habilidades médias e 3% habilidades avançadas. Como é que você encara, dado o quadro que você apresentou, esse número da OIT, como que o Brasil pode sair dessa armadilha, no qual tem ainda uma estrutura curricular educacional com habilidades do passado, e nós precisamos de ter novas habilidades portadoras de futuro? Ok. Primeiro, eu só queria pedir para, se pudessem voltar à apresentação e deixar no último slide dela, que tem meus dados de contato também, para quem quiser acessar também, então, ficar disponível aqui. Mas, Ferrari, acho que tem... Primeiro, não quero ser aqui o grande... ter a resposta, porque, como eu falei, tem especialistas muito melhores do que eu nisso, mas o que a gente tem discutido muito, não só na Brascom, mas com vários atores aí que são parte dessa solução, a gente fala tem que ter ao mesmo tempo o olho no curto prazo e o olho no longo prazo. Começar a falar do longo prazo, justamente, a gente não vai sair desse buraco se a gente não trabalhar a juventude, não trabalhar desde a infância as aptidões para isso, por isso que a gente mencionou ali STEM, falou de infância e tudo mais. E não, mais do que as aptidões, a atratividade do setor como empregador para essas pessoas, né? Muitas vezes tirar a barreira do receio que tem, não, isso não é para mim, eu não entendo disso, eu não vou conseguir aprender, não vou conseguir ter uma carreira. Então, existem, de novo, inúmeros trabalhos, a própria Brascom tem também um trabalho nesse sentido de awareness, de criar, né, para os jovens a visão de que, opa, eu tenho aqui uma carreira boa, com salários acima da média e tudo mais. Então, tem que ter uma visão de longo prazo. E no curto prazo, tem uma série de coisas
obviamente, em andamento, né, com a base, a BNCC, lá atrás houve, né, um input, está lá de currículo na parte de programação. A gente, no caso da Brascom especificamente, está trabalhando agora um acordo com o Ministério da Educação para ajudar na questão curricular de institutos federais e também de ensino técnico profissionalizante, em linha com o que é a demanda das empresas, de modo que esse currículo seja algo que vai gerar gente, que as empresas depois vão ter interesse em absorver, porque está em linha com as necessidades deles. Tem uma série de iniciativas que as empresas estão fazendo, junto com... Aí você tem linhas você tem Sistema S, você tem FINEP, enfim, tem uma série de coisas nesse sentido que permitem você, no curto prazo, gerar, né, capacitações em diversos setores ou diversas especialidades dentro desse perfil. Algumas dificuldades no meio do caminho. A primeira, obviamente, é não falar só de hard skills, principalmente quando você fala da base da pirâmide, você está falando de gente que não tem experiência de trabalho anterior. Então, nós tivemos alguns exemplos, algumas experiências onde havia dificuldade de gente formada ser absorvida, porque as empresas olhavam e falavam, ok, ele está com a formação técnica, mas não tem a formação ou não tem o preparo para eu colocar ele já para trabalhar aqui, ou pelo menos na quantidade de gente formada, eu não vou conseguir absorver, né, uma quantidade relevante de pessoas que não têm essa experiência. Então, isso tem que estar como parte da formação. Você tem a própria questão das empresas poderem, como eu falei, já dizerem o que elas vão precisar, não só hoje, mas o que vão precisar amanhã. Então, tem uma série de dificuldades aí que precisam ser articuladas. Mas, enfim, é um mix de olhar para o futuro, olhar para agora, e, como eu falo, não é um problema de escala. Não estamos falando de 50 mil vagas. Falando de 500 mil. É o que eu brinco, não dá para encher uma piscina com copo. Né? Se encher uma piscina com um copo d'água, não vai conseguir chegar nunca lá. Tem que trazer alguns caminhões-pipa e jogar mangueira lá. Então, nós estamos falando aqui de algo de escala que faz com que precise mais e mais daquela articulação que eu ouvi o painel anterior aqui falando. Isso foi muito repetido, essa articulação entre os atores todos aqui. Senão, a gente vai ficar tentando encher a piscina com um copo d'água, no máximo com um balde, e não vai resolver. Então, um pouco por aí. Alguém tem mais pergunta? Tem uma pergunta ali? Oi, Afonso. É prazer te conhecer agora, né? Meu nome é Hermano, sou do Grupo Informa FutureCom. E a gente costuma fazer uma série de pesquisas com os vários setores que a gente atende. E, recentemente, a gente puxou uma pesquisa com o pessoal da BIMAC, né, sobre a questão do uso intensivo da tecnologia para as transformações digitais. E uma das coisas que a gente identificou, que foi uma grande dificuldade, é a questão do trabalho com o legado existente nas indústrias, né, e no agronegócio, e a falta do profissional. Se você encontra no agronegócio um profissional de veterinária, um profissional de zootecnia, se você encontra na indústria um profissional de manutenção, de integração, a questão do TI fica muito em suspenso. A gente sempre fala dos desafios da integração IT-OT, das questões associadas à introdução de IoT dentro das indústrias. Falando com o pessoal da indústria de plástico e transformação de plástico, a gente viu várias dificuldades nesse sentido. Como é que você enxerga, dentro da sua pesquisa, esse tipo de abordagem das demandas das demais indústrias, não as nossas aqui, que a gente está falando de TIC, de telecom e assim por diante, mas as demais indústrias na busca desses profissionais que hoje é feito quase que com curiosos? Acho que ótima pergunta. Se você lembrar o slide que eu mostrei quando falava do macro setor, falava do TI in-house. O TI in-house é justamente isso, quer dizer, o que uma indústria de transformação, o que um agronegócio, o que um banco, o que um varejista precisa de profissionais de TI. E mais essa demanda também está aumentando, porque como o TI está cada vez mais no core do sucesso desses negócios, em comparação ao que era 30 anos atrás, você tem hoje muito mais necessidade desses profissionais dentro de casa, nessas empresas que antes contratavam fora, vamos dizer assim, ou nem utilizavam tão intensivamente a tecnologia. Então, esse problema de falta de gente atinge também empresas que não estão no setor de TI, não estão no setor de telecom, mas que são usuárias cada vez mais intensivas de tecnologia.
Um dos pontos que a gente falou ali, apareceu, eu não acabei não mencionando, mas no slide anterior eu falo de requalificação, né, que é um aspecto que tem que ser abordado, né? Você está gerando, esse é um fenômeno que, ao longo da história, sempre acontece, tecnologias que vão chegando e vão trocando, né, a formação que se precisa ter, e que muitas vezes você consegue requalificar quem está lá. Vamos pegar, por exemplo, o caso de automação de chão de fábrica da década de 80, que era um caso que se falava muito, os robôs estão chegando no chão de fábrica, automação industrial e tudo mais. Aquilo sim, hoje você tem, mudou, né, o perfil que você tinha de empregos de chão de fábrica hoje é muito menor, mas você tem muito mais empregos em tecnologia. Esse fenômeno vai continuar acontecendo. Existe uma capacidade, aí não sou eu falando, isso é conversa minha com especialistas, existe uma capacidade limitada de você fazer essa requalificação, porque não é fácil você dizer para alguém que trabalhava, por exemplo, né, no função de água, dizer agora você vai trabalhar com programação e tudo. Então, tem uma mudança que não é simples, mas esses setores também estão na mesma problemática. E, de novo, a visão aqui não é a visão de um setor ou outro, é a visão do Brasil. O Brasil precisa trabalhar isso, e aí uma das coisas que a Brascom prega é que a gente trabalhe com, não só a Brascom, mas vários outros, mas a gente tem que ter visão de país, né, política de Estado e não de governo, que olhem a longo prazo para resolver isso. Mas é fato, que você colocou, você realmente vai ter uma mudança também de perfil nesses setores, e alguns você consegue, aparelhar e vamos usar a tecnologia e usar esse conhecimento específico, isso não vai sumir, né? Mas você vai precisar de mais gente com conhecimento específico de TI ali, e aí acho que parte da articulação também é trazer esses setores onde a gente vê mais demanda também para poder fazer formações duais, né? Ou seja, quem vai se formar em zootecnia também tem uma base de tecnologia para poder não só usar, mas desenvolver tecnologia, né? E aí estou falando de tecnologia da informação ou de telecomunicações, no seu trabalho depois, e aí existem alguns exemplos que eu já vi justamente de empresas desses setores fazendo essa formação para profissionais que não tinham formação prévia de TI, mas sendo formados para isso, para ela não perder aquela inteligência que existe ali daquele negócio, mas acoplar ou trazer também a formação de TI. Isso é uma parte da equação, com certeza, e tem que estar nesse bolo de respostas aí que a gente precisa desenvolver no Brasil. O tempo aqui acabou, não sei se, acho que com isso a gente termina. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou estar aqui ainda até o fim do evento, então, por favor, fiquem à vontade de me procurar. Vocês viram ali o nosso endereço, o site, vai estar disponível a apresentação, o e-mail também. Fiquem à vontade aí de nos buscar, que essas informações são públicas e quanto mais gente tiver acesso, mais feliz a gente fica. Muito obrigado a todos e bom final de evento aí para todos nós.